sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando força do oeste contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo fartou, sem farto, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém. Glória a Deus. Muito boa noite a todos vocês que estão acompanhando o programa ao vivo, sempre conosco aqui. Obrigado pela sua companhia, mas não estou sozinho, aqui tenho o Vicente, também tenho o Edinho. Muito boa noite para vocês. Boa noite. E agora é o Edinho. Ah, aí sim. Com som, com áudio. Né? Igual uma estátua aqui, ó. Boa noite a todos, é um prazer mais uma vez estarmos essa semana juntos. Eu não quis ser mal educado, né? Geralmente eu que não dou boa noite. Então, boa noite a você que está aí do outro lado, a uma tela de distância, de comunhão. E hoje nós estamos aqui prontos para mais uma vez nos sentirmos abraçados e abraçando você também. É um prazer que a cada semana nós vamos enriquecendo mais essa comunhão e sentindo falta, inclusive, deste tempo juntos, da comunhão e das coisas que nós juntos buscamos fazer.
queremos também a sua participação nos comentários. De qualquer forma, compartilhe o programa, chame outras pessoas, outros irmãos para assistirem e compartilharem também o programa, que a igreja precisa se unir de uma forma nacional, né? E forma dessa união até é o projeto que o João vai falar logo mais, né? Que estamos com a ideia, na verdade não é nem nossa ideia, nós compramos a ideia de plantar mais igrejas no Brasil. O João vai falar mais sobre este projeto que está cada dia ganhando um corpo maior, crescendo mais e espalhando a vontade de Deus para todo o nosso território. Verdade, isso é o Colheita Brasil, que nós vamos falar no decorrer dos próximos programas. Sempre temos alguma coisa para mostrar, sempre lembrar que em primeiro lugar, está a nossa união, porque nós até cantamos como se fosse um hino, né, da Igreja de Cristo. Somos um no Espírito, somos um no Senhor, e nós temos que viver dessa maneira até que o mundo conheça o nosso amor. Mas como nós vamos fazer isso? Pregando o Evangelho, é a única forma que nós podemos fazer isso. E Colheita Brasil está para isso, né, para pregar o Evangelho onde a Igreja de Cristo ainda não chegou. Para isso, precisamos daquele primeiro passo, união, uma união nacional entre todas as igrejas de Cristo. Aí sim, nós vamos conseguir chegar até o coração das pessoas e mostrar o amor de Deus. Hoje o nosso assunto vai ser sobre o Evangelho. Nós vamos falar sobre o Evangelho, como nós sempre fazemos aqui, de uma maneira direta ou indireta, nós sempre falamos sobre o Evangelho. Vamos falar sobre para ter fé, para obedecer e para lembrar. Precisamos lembrar do Evangelho, porque ele é quem nos resgatou e fala sobre Jesus o tempo todo. O Evangelho é falar sobre Jesus e muito mais, né? O Evangelho é uma palavra pequena em comparação ao que ela tem para dizer. Por trás dessa palavra existem muitas outras questões que a gente muitas vezes até ignora ou desconhece. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo, como Dadá Oliveira, dando seu boa noite aos irmãos aqui. Edson Cruz conosco também, está aqui uma mensagem dele, né, dando boa noite aos irmãos. Gleide Santos também. Não esqueçam de dizer de onde vocês estão escrevendo e qual congregação, para que a gente possa falar aqui no ar também. Estavam mudos, até a Dadá estava falando aqui que quando o Vicente começou a falar estava mudo, Vicente. O que aconteceu com você? Não sei, eu acho que a gente estava desligado pelo botãozinho do João aí, eu acho. Pois é, sempre eu, boa noite então, vocês que não me ouviram, muito boa noite, estamos aqui para falar sobre a Boa Nova. É isso aí, Vicente, valeu. Mas continuamos aqui, e Mauro Selma Leal, e no decorrer do programa nós vamos falar sobre outras pessoas que vão mandando mensagens para a gente aqui. Sempre temos participação dos irmãos, como nosso irmão Marcos Menaldo, aqui, que mora em São que mesmo? Esqueci agora, que hora de esquecer as coisas, né? Nossa, mas eu sei onde ele mora, eu sei chegar até lá. E de São José do Rio Preto, a nossa irmã Dadá Oliveira. Faça como a nossa irmã Dadá Oliveira e não esqueça de escrever de onde você é. Manda uma mensagem pra gente, participe do programa, participe do assunto de hoje. Se você tem um comentário, será bem-vindo o seu comentário pra gente aqui também. E vamos começar falando sobre o Colheita Brasil. O Colheita Brasil, como mencionado já, é um plano de plantar igrejas pelo Brasil. E vamos passar um vídeo só de lembrança e depois vamos ter mais um vídeo mais lá pro final falando do Colheita Brasil. Qual o seu sonho? Pense sobre a sua vida. O que vai levar desta vida? Quanto tempo de vida você tem ainda? Onde a vida eterna está inclusa no seu sonho. Estes homens tiveram um sonho, os missionários de 1961, sonho de plantar igrejas no Brasil. Um evangelho puro e verdadeiro para o Brasil. Este não era o país deles, mas eles tiveram um sonho. O sonho ainda não acabou. 6 capitais não têm uma igreja de Cristo. Hoje somos 209 milhões de brasileiros. Milhões estão morrendo sem conhecer Jesus Cristo. Precisamos sonhar e plantar mais igrejas de Cristo. Você pode participar. Vamos sonhar juntos?
Colheita Brasil. www.colheitabrasil.com.br. Visite e se inscreva. Então esse foi um pouquinho sobre o Colheita Brasil. Você pode saber mais através de vários meios, né? Você pode visitar o site do Colheita Brasil e lá você vai ter mais informações. Aqui está o site do Colheita Brasil. E lembrando aqui que faltam 219 dias para aquela oferta para o Colheita Brasil, para que nós possamos mandar missionários para que eles possam plantar igrejas de Cristo em estados, né, em capitais, que ainda não tem uma igreja de Cristo. Eu estou até procurando uma foto deles aqui da equipe de Boa Vista, que está se preparando para ir para Boa Vista, porque, deixa eu ver, só um minutinho já mostra a foto. Enquanto isso, vou mostrando o site aqui, e o site tem muitas informações aqui, que essas informações são importantes. Você pode receber notícias pelo WhatsApp, por exemplo, você pode ver aqui na tela. Notícias pelo WhatsApp, você pode ver aqui testemunhos de pessoas, mais ideias, até um blog você encontra aqui. Quem está trabalhando para a Colheita Brasil, você pode fazer parte dessa equipe também, ser um patrocinador na sua cidade ou na sua congregação também. Muito bem, e aqui está, vou mostrar para vocês a foto. Opa, estou procurando, aqui achei a foto daqueles irmãos que estão se preparando, dividindo a tela comigo aqui. Os irmãos que estão se preparando para ir para Boa Vista. São 3 casais de jovens já formados pela Sercris, formados numa faculdade também, são experientes, né? Eles pretendem trabalhar também secularmente para sustentar a missão. E tem um planejamento todo e estarão contando não só com o Colheita Brasil, mas principalmente com a Igreja de Cristo lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde tem um presbitério lá, e aqueles presbíteros, eles vão ajudar aqueles jovens a chegarem em Boa Vista e serão supervisionados por aqueles presbíteros, o que é uma boa notícia, né? A gente não vê isso muito acontecendo no Brasil, principalmente na Igreja de Cristo, né? Muito bem, o nosso assunto de hoje é sobre o Evangelho. O Evangelho, este é o assunto de hoje, o qual nós precisamos lembrar, precisamos obedecer, precisamos ter fé, e começa pela fé. Vamos começar a falar sobre o Evangelho pela fé. Bom, é necessário ter fé no Evangelho. Espero que o Vicente esteja comigo aqui, me acompanhando, Vicente? Estou, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Só para ter certeza. Eu queria, inclusive, falar em fé, falar em Colheita Brasil, falar em tudo, né? Mostrar isso aqui para as pessoas. Opa! Você conseguir ver, uma moeda de R$1. E nós estamos faltando 219 dias para a grande colheita, para que o Evangelho seja mais e mais proclamado. Você individualmente, se guardar R$1 por dia agora, nós já temos R$219 seus, ideia. particular, para colocar lá. Então pense nisso, faça uma caixinha na sua gaveta e ponha R$1 ali todo dia. Não vai te fazer falta, mas vai ajudar muita gente. Sem então dúvida. A ideia é essa, João. A ideia é excelente. É excelente. Fé com obras, então, né? Pois é, eu acho que a gente vai adotar essa ideia daqui para frente até, né? É uma boa ideia, isso. Realmente, né? E fácil, né? Não é, na verdade, é fácil. E sim, a proposta... É influenciável também. Influencie seus jovens, seus filhos, as crianças, todos a guardarem R$1 ali por dia. E aí a gente vai fazer uma grande oferta, né? Ou na escola dominical também, né? Fazer uma oferta na escola dominical em prol de missões no Brasil. Nós estamos começando uma nova onda assim, da Igreja de Cristo no Brasil, onde nós vamos começar a enviar missionários, né? Então é uma coisa relevante, eu acredito. Então tem que ser, acho que, adotado por todos nós. É uma ideia excelente, né? Que é, na verdade, uma ideia da palavra de Deus, né? Ide a todo mundo, e começando por onde nós estamos, né? Vamos começar por aqui, pregar o Evangelho. E falando no Evangelho, vamos começar a falar sobre fé. Precisamos fé no Evangelho. Precisamos começar o Evangelho com fé. Então é preciso ter fé no Evangelho. Então
Marcos capítulo 1, versículo 15, uma passagem que fala sobre ter fé nas boas novas. Ele diz, o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e tenham fé nas boas novas. Boas novas e evangelho é a mesma coisa. Tem várias palavras, né, que o evangelho engloba, né, Vicente, que a gente às vezes não menciona tanto, né, mas que de fato que engloba bastante palavras aí, como por exemplo fé. Fé e evangelho, de certo modo, é um sinônimo, né? Tem tantas outras. Sim. Fé ligada ao evangelho, né? E falando sobre o reino de Deus, né? Que ele está próximo, né? Muitas vezes nas pregações que eu preparo, eu fico pensando na igreja, onde as pessoas às vezes estão pensando, a igreja, esse templo, esse prédio, esse telhado que precisa de conserto e por aí vai, né? Evidentemente que nós precisamos de finanças para tudo, mas ao mesmo tempo o reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Jesus toda vez ele falou muito sobre o reino de Deus. Então nós estamos na terra para pregar o evangelho para as pessoas, para que as pessoas se tornem igreja, né? Então, fé em boas obras, fé nas boas novas. As boas novas, elas só são chegadas até nós porque Jesus Cristo deixou sua majestade, pisou na terra e morreu por nós, né? Então, as boas novas estão aí, o tempo é chegado, dizia ele, né? E a passagem é clara, né? E eu tenho certeza que nós temos que trabalhar muito mais e todos os dias a nossa fé. Se a gente não trabalhar ela todo dia, a fé ela é exercitada, né? Ela é quase que um músculo ali. Se você parar, ele vai ficar fraco, né? Então vamos exercitar e trabalhar cada vez mais nossa fé, né? Verdade, né? Então a gente precisa pensar mais sobre isso, sobre o evangelho. Esse programa pode parecer um pouco para você até evangelístico, e não deixa de ser, mas é uma coisa que a gente nunca pode perder de vista, de várias maneiras, né? É o evangelho. Eu até dou a dica de você estar sempre lendo um dos evangelhos, sempre está lendo. São 4, tem 4 opções lá. Por quê? Porque é o evangelho que causa em nós fé. Por exemplo, não está listada essa passagem aqui, mas você pode consultar na sua própria Bíblia, você pode ver Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pela pregação, a pregação da palavra de Cristo. Então, quando nós lemos mais sobre Cristo, nossa fé aumenta. Então é preciso ter fé, porque o evangelho necessita de fé, necessita de arrependimento e fé nas boas novas. Mais ainda, crer e ter fé são coisas diferentes. Enquanto crer, a gente usa muito, até a gente fala demais, né, sobre crer. Crer é acreditar em qualquer coisa, até coisa sem fundamento, né? Não sei, quando você era criança, Vicente, eu sei que talvez você não tenha sido criança, não sei, mas eu não te conheci como criança, mas se eu tivesse... Eu acreditei em tantas coisas, rapaz. Pois é, por exemplo... eu acreditei que o Ataíde ia ficar comigo brincando aquele dia. Bom, acho que essa história você já conhece. Pois já conheço. Então, mas ele não ficou brincando e eu perdi a pescaria com meu pai. Bom, isso é uma outra história, mas olha só, enquanto a coisa a gente acredita, né? A gente acredita, como está na frase, né? Acredita em qualquer coisa, né? Sem compromisso. Agora, ter fé, aí a gente vai começar a olhar. Inclusive aquela palavra que fala fé, né, acreditar naquilo que ainda não se vê, né, esse acreditar mais potente a fé, né, eu vejo isso, né, na palavra de Deus. Verdade. Então, como a gente pode ver até, no caso até a gente vai mostrar duas ideias, crer é acreditar em qualquer coisa, mas sem compromisso. Você não necessariamente precisa ter compromisso quando você crê. Não necessariamente. Vai acontecer ou não, se acontecer ou não, não importa, mas já a fé é diferente. Ter fé é colocar em prática o que você acabou de ouvir, o que você acabou de ser desafiado. Fé é um desafio mesmo, né? Porque fé é através da obediência. Fé leva a pessoa à obediência. É como se eu dissesse para alguém, olha, tem um emprego pagando 10 mil reais, sei lá, na Paulista. Deve ter até, né, quem sabe, diretor de alguma coisa, não sei, enfim. De qualquer maneira, se a pessoa, assim, ela acredita,
Ela fala, que legal, né? Mas ela não faz nada. Simplesmente acreditou. Talvez porque me conheça, porque, sei lá. Mas ter fé, ela fala, me dá o endereço que eu vou lá. Opa, já mudou a situação, né? A pessoa mostrou que ela tem fé, né? Ela tem não só uma crença, mas simplesmente, principalmente, a fé. Então a gente tem que definir essas coisas, porque muitas vezes a gente usa passagens que falam, né, quem crer, só que na Bíblia, essa palavra quem crer não tem no original, né? Na nossa tradução tem, né? Porque é importante a gente definir isso, porque faz diferença para a gente, né? Então a ideia de crer é uma coisa, de ter fé é outra. Você pode até ir lá no portal da Igreja de Cristo, que é igrejadecristo.com, deixa eu mostrar para vocês aqui, tem um artigo falando sobre isso, a teologia de crer para a salvação. Está aqui o artigo que fala muitas coisas sobre essa teologia, de onde ela veio dessa teologia. É essa mesma teologia que fala para as pessoas, olha, levanta a mão, faz uma oração e você vai estar salvo. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é preciso ter fé. Não pode se crer. Muita gente creu em muitas coisas, mas não levou a nada. Eu acho que Judas é uma pessoa que creu, mas não teve fé suficiente, né? Porque precisava de uma pequena fé. É o que precisava, né? Muito bem, mas por que é necessário ter fé no Evangelho? Porque o Evangelho salva. Diz lá, por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm fé em vão. Então, o Evangelho salva. Então, por isso que é importante não só a gente lembrar, obedecer, colocar em prática e pregar o Evangelho, porque o Evangelho é quem salva, é o que salva, na verdade, né? Então é o Evangelho de suma importância e nós precisamos falar mais do Evangelho, inclusive entre nós. Como eu mencionei, Vicente, nós estamos aqui num programa que acho que só tem irmãos acompanhando, né? De modo geral, pelo menos, né? Pode parecer um programa evangelístico e por que não? É uma forma também da gente compartilhar para as pessoas como que elas falam de Jesus também, né? Sim, sim. Então, e no primeiro slide que você mostrou, nas primeiras palavras que você mostrou aí, né, estava o Evangelho para ter fé, obedecer e lembrar. E aqueles homens no primeiro século, eles estavam, assim, precisando trabalhar sua fé, olhando para os heróis da fé, que eles tinham, inclusive, assim, na ponta da língua, né? Eles precisavam continuar obedecendo a Deus, e continuando a obedecer a Deus, eles precisavam se lembrar de quantas vezes foi falado do Messias, de como foi falado do Messias, de que forma que o Messias iria vir. E se eles tivessem esses 3 pontos que você colocou ali no Evangelho para ter fé, para obedecer, para lembrar, trabalhando esses 3 pontos, fé, obediência e a lembrança, eles iam naturalmente olhar para o Cristo e dizer, realmente o Filho de Deus está na Terra, né? E é exatamente isso, o Filho de Deus estava na Terra, e o Filho de Deus veio e cumpriu todo o propósito de Deus conforme está escrito. Então eles precisavam lembrar, né? Então eu estava ter fé vai ser isso também, vai ser trabalhar isso aí. O Espírito Santo de Deus nos faz isso, né? Nos ajuda a isso. Por exemplo, eu não posso lembrar o dia que eu fui para Cancún com o João. Eu nunca fui para Cancún com o João. Por isso. Mas eu posso me lembrar o dia que eu fui para Campos do Jordão com o João. Esse dia eu posso lembrar. E você vê que... Então, nós vamos nos lembrar daquilo que nós vivenciamos, participamos. Então, participe do Evangelho. Não tem como participar do Evangelho sem ler a Bíblia. Sem ler a palavra. Exatamente, sem obedecer também, né? A principal forma de nós participarmos do Evangelho, sermos coparticipantes, né? Como a Bíblia até usa esse termo, né? É nós obedecer. Obedecendo o que nós colocamos em prática e, consequentemente, nós também fazemos parte dele e podemos lembrar, né? O que é Evangelho. E vamos lembrar, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. No próximo bloco nós vamos falar que o Evangelho é para obedecer também, não é só para ler, não é só para ouvir, mas é também para obedecer. E isso não só nós, muitas vezes nós aqui já fizemos isso, já obedecemos, né?
Obrigado a Gleide Santos, que é de São Vicente, muito obrigado por você estar conosco também. Convide os demais irmãos lá de São Vicente, da congregação lá da Igreja de Cristo São Vicente. O Vicente conhece muito bem a congregação lá, né? Já até foi fazer palestra para os jovens. Foi legal. Algumas vezes eu fui lá e é muito bom, muito animada a igreja e os jovens também que estavam lá com a gente. Excelente. E o batismo é no mar, né? Ah, isso é legal, isso é bem legal. Eles têm um cantinho lá na praia lá que é o lugar do batismo, que é muito assim, legal. A igreja vai para beira-mar, assim, né? Sim, então 2 jovens foram batizadas, né, no final de semana que nós estivemos lá. Foi maravilhoso. Mais 2 vidas, mais 2 almas entregues a Jesus, né? Nessa vez que eu fui lá. Então, obedecendo ao Evangelho, né? Exatamente, né? Um grande abraço a todos lá de São Vicente, que Deus continue abençoando muito vocês aí. Amém. Conosco também o Marcos Menaldo, eu tinha esquecido, mas eu lembrei que o Marcos Menaldo é de Bom Jesus dos Perdões, não precisava nem escrever aqui, quer dizer, na verdade ele só lembrei porque ele escreveu. Pede perdão agora pra ele. Como que é, Di? Pede perdão agora pra ele, né? Já que é Bom Jesus dos Perdões. É ele quem dá perdão pra todo mundo, ele mora lá. Então peça perdão aí, Marcos, pra nós, por a gente ter esquecido, tá? Pois é, peça perdão por nós. Pois é. Também o Luciano, de Juazeiro do Norte, muito obrigado por você estar conosco aqui. Estamos marcando uma entrevista com ele para ele contar um pouco sobre a conversão dele. Está indo gradativamente, estamos chegando mais perto. Já conversei com ele bastante aqui, já recebi um texto, ele contando como foi bem interessante. Confirmou mesmo que eu tinha ouvido falar e eu pensei, só pode ser ele. Então, nós vamos falar sobre isso numa outra oportunidade também. E Mônica Silva, a convite parece que do Luciano, né? Que veio para assistir o programa junto conosco também, para ouvir hoje o Evangelho. É isso que nós estamos falando hoje, sobre o Evangelho. Então fique ligada, Mônica, para que você possa ouvir o Evangelho e também considerar obedecer ao Evangelho, né? Ouvir o Evangelho é ouvir sobre Jesus também. Áurea, boa noite, seja bem-vinda. Outras pessoas, então, estão aqui também como a Áurea, também dando boa noite. Obrigado por você estar conosco. Volte sempre, todas as quintas-feiras, às 21 horas, nós estamos aqui. Nós 3 estamos aqui, sempre fazendo alguma coisa. Claro que alguma coisa boa, né? Juntos, né? Porque um vai policiando o outro, né? Geralmente um fala, agora é tua vez. Tira a mão do nariz, da orelha e assim por diante, né? Geralmente eu tenho que ficar controlando esses 2 irmãos aí, que senão... É por isso que a gente colocou o Vicente no meio. Literalmente ele está no meio aqui, ó. Arrumando meu fone. Ele fica apartando a gente assim, né? Pois alguém tem que apartar. Irmão é para isso, né? É isso aí. Mas é isso aí, vamos continuar aqui olhando um pouquinho para a nossa pauta também. Bem, vocês ouviram e viram em imagens, inclusive nós mostramos aqui a situação da África, que teve aquele furacão Idai, passou pela África, devastou principalmente partes pobres como Moçambique. E justamente Moçambique é onde nós temos um lugar onde que a Igreja de Cristo mais está crescendo. São pessoas, muitas, centenas e até milhares de pessoas são batizadas lá naquelas cidades. E graças a Deus, pela provisão de Deus mesmo, Ele mandou alguém para lá, para que estivesse nesse momento fazendo essa ligação, para que as pessoas pudessem receber ajuda, até ajuda humanitária, né? E da nossa parte até ajuda espiritual também, nosso irmão Luizinho. E ele mandou um vídeo para a gente, e a gente editou aqui e vai colocar no ar para você saber um pouco mais do que está acontecendo, do que está fazendo. E as pessoas estão doando aqui do Brasil, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que você pode continuar doando para que aqueles irmãos possam ser beneficiados e as demais pessoas também serão beneficiadas lá na África. Mas assista o vídeo para você ver um pouco da situação e o Luizinho conta para você. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Olá irmãos, eu sou Luizinho, eu cheguei aqui na cidade da Beira, em Moçambique, no dia 7 de fevereiro e estou retornando ao Brasil no dia 7 de junho. Eu acredito que Deus me trouxe aqui para ordenar a distribuição de alimento
para essas pessoas. E eu não sabia, nós não sabíamos que ia acontecer, mas Deus já sabia. Eu acredito que foi este o motivo de eu vir para cá. E Moçambique é um país bastante sofredor, como você já sabe, e com esse tornado as pessoas passam a sofrer muito mais. Depois de muito vento e muita chuva, agora está vindo um tornado de doença, né? Cólera e outras doenças mais trazidas pela água, né? Eu vou mostrar para vocês a qualidade da água. Essa é a qualidade da água que cai na torneira, né? Quando você mexe aqui, essa é a água que está caindo na torneira dos moçambicanos. Entendeu? Lama pura. E é esta água que as pessoas estão bebendo, e essa água está trazendo muitas doenças para as pessoas. E tem sofrido muito com tudo isso que aconteceu. Mas graças a Deus, vocês aí no Brasil têm aliviado um pouco a dor dessas pessoas, doando comida para essas pessoas. Nós já distribuímos 1 tonelada de arroz e de milho para essas pessoas. Já distribuímos 120 dúzias de ovos. Já distribuímos 120 litros de óleo. Distribuímos também 7 colchões, 2 camas, 2.000 litros de água. 33 famílias já foram beneficiadas com o donativo de vocês. Ainda tem muita gente passando fome, né? Muita gente mesmo passando fome. 90% da população é pobre mesmo, né? Queria que vocês continuassem mandando ajuda para essas pessoas. Está passando um número da conta aí no seu vídeo. Vocês podem continuar nessa conta, distribuindo, mandando seu donativo, e ainda há muitas pessoas em fome, né? E Deus tem sido glorificado com a generosidade de vocês. Os moçambicanos agradecem. Você vai ver vídeo aí, pessoas recebendo ajuda, chorando. Uma pessoa falou: hoje eu vou comer bem. Puxa vida, isso me deixou de uma maneira, isso é impressionante. Veja aí nos vídeos que vai aparecer aí tudo isso. Deus abençoe, fique com vocês, e Deus seja glorificado cada vez mais pela generosidade de vocês. Um abraço para todos. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Let me tell you about my Savior. Let me tell you about my friend. Don't know where I'd be without him. No telling where I'd have been. Because he guides me through my journey. Muito bem, esse foi o vídeo do Luizinho, contando um pouco da situação lá, e que providencialmente ele está lá para ajudar essa ligação entre nós, né, e a igreja de lá, que está recebendo donativos através da Igreja de Cristo em Salvador. A conta da Igreja de Cristo em Salvador está nos comentários aí, você pode anotar e também fazer a sua doação voluntária para que aqueles irmãos tenham suprido as suas necessidades, que são básicas, as suas necessidades. Ninguém está pedindo mais do que eles precisam, na verdade eles precisam muito mais, e que nós continuemos fazendo essa doação. Se você quiser continuar, continue, por favor. Você pode mandar o comprovante para esse número do WhatsApp ou o e-mail do Newton Barreto, que foi evangelista lá na congregação do Bonocô, mas agora ele é professor lá em Recife, no Ebenezer de Recife.
Mas fique tranquilo que esse comprovante é para não misturar, né, os valores da igreja e das doações também, para que as doações cheguem através dos irmãos. E alguém pode talvez questionar, por que não fazer doações em roupas ou até talvez em alimentos, né, daqui? Primeiro, pela logística, é muito complicado enviar daqui para lá. Segundo a informação que nós temos, tanto dos irmãos quanto também de outras fontes, a corrupção é tão grande lá que não chega a doação até lá. Se você até consultar na internet, você já vai ver que está acontecendo esse problema. Tem doação que não chega até lá por causa de desvios mesmo, por causa da grande corrupção. Geralmente pobreza é acompanhado também de corrupção, como a gente pode ver. E às vezes o que causa a corrupção é exatamente, ou melhor, causa a pobreza exatamente a corrupção que nós temos. Então vamos orar por aqueles irmãos, mas vamos também fazer mais do que isso. Vamos ofertar. Essa é uma maneira que nós podemos ajudar aquelas pessoas que, mesmo distantes, estão precisando da nossa ajuda neste momento. Obrigado, Leila, sempre conosco aqui. Obrigado por estar acompanhando o programa ao vivo. Marcos Valente, também da Igreja de Cristo no Metrosul, no Jabaquara, aqui em São Paulo. Leila Maria, dando sempre boa noite a quem nem sempre a gente consegue ver aqui, né? Mas ela está sempre nos ajudando também. Lembrar das obras além da pregação, olha só. Nós acabamos de falar sobre isso basicamente, né? Que não adianta a gente só ficar orando pelas pessoas, mas vamos mostrar também algum coração nessas orações, né? Que seriam as nossas doações, não só a pregação, mas também a ação, as obras, né? Precisam acompanhar junto também. Cidinha, obrigado por você estar conosco, ela é de Arthur Nogueira. O Marcos Valente também está lembrando de Tiago, capítulo 2, né, que a gente não pode ficar só ouvindo, mas precisamos praticar. Se você só ouve, é como se você visse seu rosto e de repente esquecesse como que é. Uma coisa meio absurda, mas é uma boa ilustração para a gente pensar sobre só ouvir, né, do que colocar em prática também. Elisângela também, Roster aqui, boa noite, irmão, paz do Senhor, mais uma semana que Deus nos permite estarmos juntos a uma tela de distância. Que bênção, é uma bênção ter você conosco aqui também. Inês Farina também tem algum tempo que a gente não a via por aqui, mas seja bem-vinda, assim como todos vocês, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos falando sobre o Evangelho e nesse ponto daqui para frente a gente vai falar sobre obedecer, com a participação especial também do Edinho, que já está de volta aí. Ele precisou dar uma saidinha, mas já voltou, já está aqui entre nós. Obrigado pela sua companhia. Estou tentando comentar aqui, interagir, alguns irmãos escrevem, eu estou tentando responder algumas coisas, aí acabo não dando conta de tudo, mas é muito bom estar de volta, né? Eu saí, voltei, estou aqui, e faça isso também, né? Aproveite o tempo que você pode, tenha comunhão, interaja de alguma forma, mande-nos mensagens, participe do programa ativamente da melhor forma possível. E nós temos o trabalho de evangelizar. A sua fé, ou seja, a semente que foi jogada no seu coração, deve ser jogada nos outros corações do mundo afora. E parte disso é o nosso trabalho, e comunhão faz parte do alicerce da nossa fé. É isso aí, Edinho. Bem dito. Voltando aqui, muito bem. Então nós estamos falando sobre o Evangelho e agora nós vamos começar a falar sobre obedecer. O Evangelho também é para obedecer, não é só para a gente pregar para os outros ou somente para ouvir, para nós também colocarmos em prática o Evangelho. Provavelmente muitas pessoas que estão assistindo o programa aqui já obedeceram o Evangelho, mas vamos falar sobre isso. Alguns talvez não tenham obedecido, então é bom saber o que é Evangelho, porque exatamente o que vai nos julgar, preste bem atenção nessa parte, você pode abrir sua Bíblia lá em João capítulo 12, Jesus fala sobre isso, né? As minhas palavras vos julgará no último dia. Jesus diz, eu não vim para condenar. A mensagem de Jesus, a missão de Jesus não é condenar nenhum de nós. Pelo contrário, Deus nos ama de tal maneira. Vamos falar sobre essa passagem. E Ele mandou seu Filho. Agora, a missão de Jesus é salvar, mas já tem quem nos condene. Quem nos condena é a palavra, quer dizer, o próprio Evangelho que nós ouvimos, obedecemos ou não, Ele é quem vai nos julgar. É como se nós tivéssemos a lei. Todos nós aqui, acho que nós três aqui conhecemos a lei, de um modo geral, né? Não somos especialistas em lei, né? Mas sabemos que existe, né, a lei.
né, os direitos civis, etc. Né, tantas leis, né, que a gente acho que obedece de modo geral, né? Eventualmente a gente se depara com leis que a gente nem percebe, né? Por exemplo, a gentileza, que não é uma lei, mas é um modo de você viver melhor, tendo gentileza com as pessoas, abrindo a porta, dando a vez, fazendo o bem da forma que está ao seu alcance. Isso é uma forma de você fazer, cumprir uma lei social que não está escrita. Mas mais importante do que isso, nós, na nossa fé, nós temos uma lei espiritual, da qual está escrita, da qual nós temos um parâmetro, assim como a lei de trânsito, assim como eu sei que eu estou acima do peso, ou abaixo do peso, ou no peso, é como aquela lei que foi criada que 1 quilo é tantas gramas, 1000 gramas, e aí por diante, né? Nós começamos a ver que o peso e a medida, ele é estabelecido através de uma lei que foi determinada, ou seja, todas as pessoas em todo o mundo usam o mesmo 1 quilo. Se você for em qualquer lugar e falar em quilograma, quilos, né? Tem até o KG, né? Que é uma nomenclatura. Ele é um padrão mundial de peso de quilo. Tem outras medidas de peso e tudo mais? Tem. Mas a medida universalmente aceita e usada por nós tem sido o quilo por muitos tempos, muitos anos. Muitas pessoas usam arrobas, usam outros tipos de pesagem, mas a ideia de ter um padrão é exatamente de ter algum norte para seguir. E Deus não nos deixou assim, simplesmente na terra, e falou, siga do jeito que você quer e a gente vai vendo no meio do caminho o que vai acontecer. Não foi isso. Ele determinou padrões para o homem. A grande sacada aí é que Deus quer você de volta para o lado dele. E para isso, siga os padrões de Deus. Um deles tenha fé e obedeça, né? Tenha uma fé ativa. Não é simplesmente, eu acredito. Acreditar não é ter fé. Fé é ação, né? Que é um dos pesos nessa medida que Deus nos dá. Verdade, a gente está... Pode falar, Vicente, eu não vou te interromper aqui. Eu acho interessante também nesse segmento que a fé, ela não o Jim falou bem aí, o João também tem falado. Bom, aliás, todos nós temos falado sobre... Não é uma fé em qualquer coisa, de qualquer jeito, o próprio Cristo disse isso, né? E, inclusive, terminando um bloco e começando o outro, o último slide do bloco era... O Evangelho salva, né? Por meio desse Evangelho vocês são salvos. Então nós temos fé em algo que nos vai dar salvação. Não é assim, tenham fé e beleza. E beleza o quê? Beleza vai ter salvação. Beleza não salva, né? Então, vai ter uma salvação. Então a palavra que é pregada, ela traz para nós a salvação. Então é algo firme, né? Então nós temos que olhar para tudo isso, né, que está sendo nos apresentado, para a gente obedecer, né? O ser humano, ele precisa de algo palpável. Eu não sei se é só no nosso país, porque eu vivo aqui, eu não saí daqui, o máximo que eu fui foi ali no Paraguai e voltei. Mas eu não sei se é só no nosso país que tem fé em tanta coisa errada. Eu tenho fé naquilo que está pendurado numa correntinha no meu pescoço, eu tenho fé, umas fés assim, que não dão a substância que Jesus dá, que Jesus fala assim, tenham fé, acreditem na palavra e vocês vão ter uma salvação eterna. E isso é muito importante a gente exercitar isso e não se apegar às coisas assim, daqui do mundo, né? Verdade, até lembrando aqui que o Marcos Valente colocou uma passagem de Tiago 2, né, dizendo, se você tem fé, do que aproveita essa fé se não tiver obras? Resumindo, né, claro que está aí. Até a gente estava falando sobre a África e tudo mais, né, está tudo ligado, né, inclusive o Evangelho. Não adianta a gente dizer que tem fé no Evangelho e não colocar ele em prática, né? Porque o Evangelho tem o poder para salvar, sim, mas só quando ele coloca em prática. Então, o Evangelho é para obedecer, sim, devemos obedecer o Evangelho. Então, é preciso obedecer. Segundo Tessalonicenses,
uma passagem bíblica que fala sobre a necessidade de obedecer ao Evangelho. 2 Tessalonicenses 1, 7 até o 9 diz: quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os anjos do seu poder, em meio a chamas flamejantes. Pensa sobre isso. Jesus vai voltar assim. Vai voltar com fogo. Jesus vai voltar. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho. Preste bem atenção. Jesus vai voltar em chama de fogo para punir. Deus é amor, sem dúvida. Mas Deus também é justo. Vai ter um dia que basta. Já deu o que tinha que dar. Então ele vai voltar para punir os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então veja só a importância e a necessidade de obedecer o Evangelho. É de suma importância a obediência ao Evangelho. Nós não podemos dizer que nós obedecemos o Evangelho na teoria ou através de um símbolo, até como o Vicente estava falando. O Odair Mungo aqui escreve: se você tiver fé na palavra, ela se torna uma verdade. E a verdade leva você a uma ação, porque você acreditou. Acho que é mais ou menos isso, penso eu. Muito bem pensado, né? Boa participação, Odair, muito obrigado. Continue participando e faça como o Odair. Dê a sua colaboração, faça como Marcos também, Marcos Paulo aqui, Marcos Valente, né, melhor. Ele também mandou a sua colaboração aqui através das passagens, dos comentários. Você pode fazer isso com a gente também aqui ao vivo, e nós compartilhamos com todo mundo aqui também. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho o que é Evangelho. Você tem um comentário? Alguém tem algum comentário antes que nós sigamos? Eu queria falar uma coisa, João, porque alguém disse uma frase que eu vou falar aqui agora. Quem tem medo do ridículo nunca vai conhecer o extraordinário. Às vezes nós estamos num mundo tão século XXI e eu posso e eu não posso mais fazer porque aquilo é antigo e tal. A Bíblia, ela não está antiga, não. Visitar viúvas e viúvos não está antigo. Cuidar e hospedar pessoas e se aproximar de pessoas não está antigo. Praticar a boa obra às pessoas necessitadas não está antigo. E isso tudo faz parte do Evangelho. Eu estou falando isso porque esse final de semana nós tivemos uma visita à dona Ana Rita, da 9 de julho. Ela fez 93 anos de idade. E eu peguei os jovens que estão conosco lá, os jovens da 9 de julho, um beijo para todos os jovens da 9 de julho, e fomos lá para a casa da dona Ana Rita fazer uma visita no dia do aniversário dela. E como aqueles jovens aprenderam com essa serva de Deus. E ela está firme, viu, João? Ela falou: olha, eu saía da igreja com meu marido, eu não ia almoçar, eu ia primeiro visitar quem não foi na igreja. Eu dava uma olhada assim, quem não tinha comparecido, e eu ia visitar essa pessoa. Então eu e meu marido estávamos treinados. Ela ensinou tanto para esses jovens no final de semana, que nós fomos evangelizados ali na casa dela. E ela falou assim: vocês venham o dia, a hora que vocês quiserem, eu gosto muito de visita. E está escrito na Bíblia, se está escrito na Bíblia, é parte do Evangelho, visitar as viúvas. Verdade. E por que nós não praticamos isso? A verdadeira religião, inclusive, né? O jejum, a oração, a visita às viúvas, tudo isso faz parte do pacote. Exatamente. E isso é obra. Isso é o extraordinário, né? Experimentar o extraordinário, na verdade? Sim, sim. Talvez alguns jovens pensem: que ridículo, né? Visitar uma senhorinha lá. Não tem nada de ridículo. E se for ridículo também nos leva ao extraordinário, que foi uma tarde extraordinária na casa da dona Ana Rita. E quem conhece a dona Ana Rita aí pode dar um joinha aí e falar um pouquinho da vida dela. Eu tenho certeza que alguém que está nos ouvindo no programa hoje à noite já foi tocado pelas palavras da dona Ana Rita, da 9 de julho, né? Então, fizemos a visita lá e foi maravilhoso, né? Então, praticando o Evangelho, a fé com obras, né? De visita às pessoas da igreja, né? Verdade. Uma coisa que me... Opa, é eu? Vai lá. Sim, vai lá, Edinho. Uma coisa que me chamou a atenção foi nessa passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 a 9, que o João leu,
É uma coisa que assola muito a nossa sociedade atualmente, no passado, provavelmente no futuro. Até os que não acreditam em casamento, por exemplo, sofrem com separação. Sabe, a separação eu acho uma coisa muito pesada para qualquer pessoa, mesmo que a pessoa fale, eu não amava a pessoa, eu quis largar dela, mas é um processo que é duro, né? É um processo, mesmo que a pessoa queira aquilo, é algo duro para ela. Os padrões de viver. Deus estão sempre na moda, né? Estão sempre valem, sempre tem seu poder. E veja o final desses versículos que a gente leu, que fala da separação da presença do Senhor. Pense em tudo que você gosta, que você acha melhor, que você gostaria de ter de melhor na sua vida. Pode ser passeio, pode ser viagem, pode ser um momento de lazer, uma comida gostosa. Pensa você separado dessas coisas. Às vezes nós trabalhamos o ano inteiro por causa de um mês, um dia, uma semana de descanso, de férias naquele lugar paradisíaco. Por quê? Porque nós queremos estar bem conosco mesmo, né? Sabe o que te fará melhor? Você estar bem na presença de Deus. Agora imagine a sensação de estar mal, ou seja, separado da presença de Deus. Olha o peso do que é você não exercer a sua salvação. Então, muitas vezes as pessoas pensam que, não, eu tenho fé, já basta. Não, você tem que ter a ação, que é a obediência, né? Sem isso, separação de Deus. Como sem diria a um obediência, amigo nosso, né? Separação eterna. Um amigo, irmão nosso, como diriam, né? Ele diria, pense no lugar bom, esse é o céu. Verdade. Talvez até ele saiba que é ele, né? Espero que sim. É exatamente isso. Pense em algo bom. Você não quer ficar separado da presença do Senhor. Para isso, tem que obedecer, né? Então isso me chamou muito a atenção também nesse texto que foi lido agora. E logo mais a gente vai já entrar falando o que é o Evangelho. A Roselane aqui, Roselane, me desculpa, ela escreve aqui: gostaria de agradecer por todos os temas trazidos até agora, todos muito edificantes e com certeza está ajudando muitos irmãos a firmarem a fé em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Uma grande verdade. Quero agradecer também a Eliane Canani, também está aqui conosco. Elisângela Roster já mencionei, mas sempre é bom lembrar de novo, né? Está sempre conosco também. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. A Roselane também novamente escreve, dando abraço ao Vicente, ao Edinho e também aos conterrâneos manauaras, que ela é Arthur Nogueira, né? Se mudou para lá há quase um ano talvez, né? Já, ou perto disso, né? E deixa eu ver, irmãos, conheçam a página da Igreja de Cristo do Imagino, e tem várias outras que a gente sempre divulga aqui, boa coisa sempre tem, né? A Silas Gama também escreve pra gente: boa noite, amados irmãos e demais irmãos que estão interagindo através do programa e amigos. Sou da igreja que se reúne em Manaus, Amazonas, no bairro do Cando. Grande abraço fraterno a todos. Não deixe você também de participar do programa ao vivo aqui. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o Libertos, de uma forma indireta para começar, e depois o Vicente acho que vai falar também um pouco mais sobre o Libertos. Meu nome é Maurílio Ferraz, eu estou aqui para apresentar a você esta obra, Libertos, celebrando a sobriedade, de autoria de Vicente Barbosa, uma obra lançada recentemente, uma literatura de fácil compreensão e de extrema importância, que traz em sua abordagem um tema recorrente para os dias de hoje: a dependência química e a codependência familiar dentro do contexto social, escrita a partir de um prisma atípico, com a lente
de quem já viveu praticamente todas as experiências do mundo das drogas. O meu interesse por este assunto se deu pela necessidade acadêmica na conclusão da minha graduação em teologia, cujo tema é a importância do Evangelho aplicado à recuperação do dependente químico. Eu conheci o Vicente através de um amigo, entrei em contato e prontamente o Vicente me atendeu. Me mandou o livro, já o li e estou aqui falando sobre o mesmo. E recomendo a você que porventura possa ter algum envolvimento com o mundo das drogas, que possa porventura ter um parente ou até mesmo um amigo precisando de ajuda. De repente, nem uma coisa e nem outra, simplesmente pelo fato de afinidade para com o assunto. Eu recomendo e te digo, em breve o Vicente estará lançando um novo trabalho com essa mesma temática. Eu já estou na fila. E você? Enquanto aguarda, adquira este. Não vai se arrepender, eu garanto. Além do que, estará se preparando melhor para servir a Deus, servindo e amando ao seu próximo, assim como Jesus Cristo nos ensinou. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato através do site www.libertos.com.br. Este site aparece no final deste vídeo. Muito obrigado, tenham todos paz e graça com as bênçãos do nosso Senhor Jesus. Então esse foi um pouquinho do nosso irmão Maurílio falando sobre o livro do Vicente. Está aqui o Vicente comigo também, né, para falar um pouco mais sobre o Libertos. Então tem coisa nova também vindo por aí, né, preparando, está no forno, né, ouvi dizer. Me fala mais. A drogadição na face da Terra, no mundo aí, ela tem evoluído, né? Nós vemos a cada dia drogas novas e laboratórios novos e tudo evoluindo, né? E não importa a droga, o álcool, a nicotina, não importa. O que importa é a pessoa querer sobriedade. E com isso nós estamos trabalhando e formando conteúdos que levem a pessoa a ter sobriedade, inclusive para entender melhor o Evangelho. Então, o nosso trabalho tem sido assíduo, árduo, mas muito prazeroso. Por exemplo, quando aparece a Isabel, o Maurílio, falando sobre o que o livro Libertos fez com a vida deles e como esse livro pode atingir mais pessoas, né? Então, é dessa forma que a gente continua pregando, por que não, né, o evangelho de restauração também, porque eu falo sobre a parte física, sobre a parte mental, sobre o que é a drogadição, mas sem Deus não há recuperação. A fé de que nós vamos conseguir, apoiados por um poder superior a nós, que é Deus, é o que dá a exatidão no tratamento, no atendimento que nós damos, né? No Libertos, e sempre demos no Crer, e com todas as obras de idas para as ruas, resgatando vidas, e internando e ajudando pessoas e famílias, né? Então, continue orando por esse propósito, e se você não adquiriu o livro ainda, adquira, leia e conheça, né? Conheça também o nosso site www.libertos.com.br, e você vai entender um pouquinho ali nos artigos das famílias atendidas e tudo, né? E agora nós estamos com o nosso novo filho aí, né, João? O 30 Dias de Sobriedade. É um livro que nós preparamos ele com muito carinho, ele já está no forno, já vai sair. E justamente para os grupos de apoio, para as famílias, para aquela pessoa que fala, eu quero fazer a minha recuperação e eu preciso de um guia para isso. O 30 Dias de Sobriedade é isso, um guia diário
Dentro desse livro nós temos 30 doses diárias de sobriedade para a pessoa se tornar uma pessoa limpa, sóbria, livre das drogas, né? Mas sabendo que ela tem que lutar todo dia. Então, 30 dias de sobriedade, já está assim, indo para a edição, até semana que vem, né, João? Já estaremos com ele nas mãos aí, e para um lançamento, se Deus quiser, no Enoque, né, João? Vamos estar com ele lá no Enoque, 30 dias de sobriedade. É o nosso novo trabalho. E agora, nesse final de semana, falando um pouquinho de todo essa maneira da gente agir com recuperação, né? Nesse final de semana, no dia 6, às 19h30, nós vamos estar em Sorocaba, na Igreja de Cristo em Sorocaba, né? E com os jovens de lá, mas você está convidadíssimo para estar lá conosco, você de Sorocaba e da região. É um trabalho que é executado com os jovens lá, mas você está convidado lá, inclusive vai ter a palestra, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a drogadição e sobre recuperação, e vamos ter uma noite de pizza lá. O valor é R$13 por pessoa para participar da pizzada, né? E estão todos convidados aí por nós para estar na Igreja de Cristo em Sorocaba, né? E só você dá uma olhada lá no Facebook, tem um endereço, tem tudo certinho lá para você estar conosco. Então, agora no dia 6, às 19h30, estaremos em Sorocaba. Eu vou ficar por lá para o domingo fazer a escola dominical e o culto, a mensagem do culto. Então, contamos com vocês esse final de semana em Sorocaba. Que Deus os abençoe muito aí. libertos.com.br. Isso aí, e convide o Vicente também para a sua congregação, para que ele possa ir levar a palavra, né? Principalmente o conceito. Ele é um especialista e está fazendo pós-graduação também no assunto, né? Então você pode contar com uma especialidade que esse irmão tem para nos apoiar. Quero agradecer a presença de vários irmãos aqui que estão se manifestando. A Leila Maria aqui trocou a foto, ficou boa, ficou muito legal, bom, muito bom. Dada Oliveira sempre conosco também, Sandra Ávila também junto com a gente aqui, Nádia Almeida, Leila, boa noite, minha amiga querida. Olha só, uma moça muito querida por muita gente pelo jeito, muito bom. Nivaldo Pedro Silva também conosco, Dona Paz aqui, Roslane Monteiro. Que triste situação dos nossos irmãos moçambiques, mas nós podemos fazer muito mais além de orarmos, e realmente estamos fazendo, né, através dessa divulgação. Você pode então fazer uso dessa conta para fazer a sua doação, e não deixe de enviar o comprovante para eles identificarem que é uma doação que vai para os irmãos lá de Moçambique. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Já chegamos a 1 hora de programa aqui, e agora o que a gente vai fazer, hein? Porque não sei se vamos ter tempo de falar sobre tudo, hein? O que vamos fazer? A gente pode continuar na próxima semana, porque eu acho que só falar sobre a fé seria um programa, porque é muita coisa de fato. Para mim, a base de toda a nossa salvação, e não é para mim, eu acredito que para cada um de nós que está no programa aqui, está pensando exatamente isso. A fé é a base da nossa vida. Aí a obediência vem por meio da fé, entender o Evangelho, entender o processo de salvação, todas as coisas estão em volta da fé. Então é uma coisa muito complexa, inclusive, e ao mesmo tempo muito simples, né? É complexa para alguns corações e simples para outros, né? E nós estamos felizes, de fato, de a cada dia buscar a nossa fé, almejar melhorar isso, né? E olhar para os céus, né? Na nossa vida diária. Então eu vejo que muitas vezes as pessoas pensam tanto no Evangelho, elas têm que viver o Evangelho, né? Que é viver a fé. Começando até por nós, na verdade, né? Não adianta a gente falar. Claro. Então vamos começar por nós. Se vocês me permitirem então, Vicente, Edinho, e eu vou acho que mostrar aqui mais alguns slides, principalmente, né? Vou ficar um pouco mono aqui, para que possa pelo menos tentar mostrar mais algum conteúdo hoje sobre o assunto de hoje,
que é o Evangelho. Então, nós vamos falar agora o que é Evangelho, porque muitas pessoas muitas vezes não sabem o que é Evangelho. Infelizmente, até alguns discípulos de Jesus não sabem o que é Evangelho. Então, por isso é tão importante nós falarmos o que é Evangelho. Começando por 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo lá ele já fala o que é Evangelho. Primeira coisa que ele fala: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho. Veja que então é importante lembrar o Evangelho. Quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberem, no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos. O Evangelho salva. Então, dada a importância do que nós precisamos falar dele mais. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Têm fé em vão. Então, fé é se apegar à palavra mesma. Então, o que é Evangelho? 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, ele mostra basicamente o que é o Evangelho. Ele diz, porque primeiramente primeiramente lhes transmiti o que recebi. Primeiro passo do Evangelho: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo passo do Evangelho: Jesus foi sepultado. Terceiro, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se você consegue lembrar dos nossos slides anteriores aqui, uma das coisas que nós falamos, eu estou tentando recapitular aqui, que é necessário, é preciso obedecer o Evangelho. Você deve estar lembrando aí do que nós falamos sobre isso. É preciso obedecer o Evangelho, porque Jesus vai voltar em chama de fogo punindo quem não obedece o Evangelho. Vai separar a pessoa. A pena é destruição eterna, é separação da presença de Deus. Se você já perdeu seus pais, acha que isso é doído, estar separado dos seus pais, estar separado de Deus não tem comparação. Porque é a única coisa que no final das contas realmente que importa é estar junto de Deus. E nós precisamos urgentemente estar junto de Deus. Então, Evangelho é morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Isso é Evangelho, resumidamente. Precisa desenhar? Bom, a gente acha que sim, que precisa desenhar o Evangelho. Então, basicamente, isto é Evangelho. Seria a morte, seria o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Isso é Evangelho. E nós precisamos obedecer isso. A morte, sepultamento e a ressurreição de Jesus. A questão é como obedecer o Evangelho. Será que então nós precisamos morrer, ser sepultados e ressuscitar? Bem, a melhor resposta é Romanos capítulo 6, que diz que ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Então o batismo é entrar na morte de Jesus. E ele continua dizendo, portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, a fim de que, assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, também vivamos em novidade, uma vida nova, quer dizer, ressurreição. Se dessa forma nós fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, sem dúvida, seremos também unidos na semelhança da sua ressurreição. Sim, batismo é Evangelho. Evangelho é batismo. É um sinônimo dentro da Bíblia. Evangelho precisa ser lembrado também. Nós precisamos lembrar o Evangelho. Por que lembrar? Você que talvez já conhece o Evangelho, já ouviu há muito tempo, você não deve esquecer que estava morto nas suas transgressões e pecados, nas quais nós costumávamos viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. Olhe para este mundo. As pessoas estão seguindo a presente ordem deste mundo. Está errado o que eles estão fazendo. Estão seguindo o príncipe do poder do ar, que é Satanás, basicamente, no espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Por isso nós precisamos lembrar o Evangelho constantemente. Anteriormente, todos nós também vivíamos. Todas as pessoas que não obedeceram o Evangelho também viviam satisfazendo as vontades da carne. Pensa nessa frase, satisfazendo, vou até usar aqui um recurso, de poder grifar aqui, satisfazendo as vontades da carne. Isso é viver realmente em desobediência. Éramos, por natureza, merecedores da ira e não do amor. Deus é amor, sem dúvida. Mas ele é justo quando ele também se ira. Por que preciso ainda lembrar? Efésios 2, 3 ao 6 nos fala mais. Todavia Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos.
Deus nos ressuscitou com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso é obedecer o Evangelho. Não podemos esquecer de onde viemos, que todos nós somos pecadores. Alguns foram pescadores, mas nós somos pecadores, que talvez pescam também, né? Mas, enfim. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Essas são as coisas que não devem faltar em nossas vidas. Se essas qualidades existirem, diz 2 Pedro 1, 8 e 9, você pode ver a passagem aí na tela também. Se estiverem nas nossas vidas, vamos crescer. Elas impedirão que nós fiquemos infrutíferos e também inoperantes, improdutivos. Por isso que é necessário ter fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Todavia, estou lendo agora essa parte aqui, como você pode ver aí na tela. Todavia, se alguém não tem essas coisas, que coisas? Estas coisas que ele está falando é sobre isso aqui. Eu fiz um resumo da passagem para você ficar mais dinâmico. Então, está cego quem não tem essas coisas. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Por isso é necessário a gente lembrar do Evangelho constantemente. Bom, no próximo bloco, obrigado Vicente e Edinho por me dar esse tempo aqui de falar do Evangelho, pela importância do assunto, como nós temos dito, né? Então eu precisava resumir, pelo menos. Fizemos um resumo, na verdade. Conta, né? Oi? Para dar conta dos assuntos, pois né? É. Até a gente já fez isso no passado, eu queria reforçar novamente. Se você tem ideia de assunto, passa para a gente aí, né? Para a gente conversar, debater, receber seus comentários e assim por diante. Não só seus assuntos que você quer ouvir, explanar no programa, assim como também o que está acontecendo na sua congregação. Mande um vídeo, grave alguma coisa com alguns irmãos, conte sobre sua conversão. A gente está aberto aqui para transmitir as boas novas da Igreja de Cristo no Brasil. É isso aí. Obrigado a Maria Penha da Silva, que está conosco aqui, ela é de Macaé, no Rio de Janeiro. Muito obrigado por estar conosco. Volte sempre, todas as quintas, 21 horas, nós estamos juntos. A paz de Deus sobre todos nós. Nivaldo de Londrina, que legal. Eu também sou do Paraná, não é? Mas o Edinho mora lá em Curitiba, né? E nós gostamos muito do Paraná. Não é? Eu gosto. Então é isso aí. Liane Canani também, que é do Paraná, que é de Curitiba, está orando por todos. O Senhor é a nossa rocha, nosso refúgio. Deus os abençoe. Amém. Inês Farina também, obrigado por você estar conosco. Dada Oliveira, visitem a página da Igreja de Cristo em São José do Rio Preto, é isso, né? Isso mesmo, está escrito aqui. No Face também, né? E deixe seu oi para nós e curta a página. Olha só, tem uma página da igreja lá. O Dair Mungo também, uma mensagem que, bom, não recebi a vinheta, infelizmente, ainda não recebi, não sei o que aconteceu. Vamos tentar uma outra forma qualquer para que isso de fato aconteça com o tempo, né? Vamos anotar o e-mail que vamos conversar por lá também, né? Então, Rosária Castro também, boa noite, irmãos, mais uma noite abençoada, onde estamos em comunhão e para compartilhar a palavra do Senhor. Rosária de Manaus, muito obrigado por estar conosco aqui. Eu tenho mais um vídeo aqui sobre a situação na África lá. Começou algumas fases, eles estão fazendo distribuição das doações que estão sendo recebidas em dinheiro e eles estão comprando os alimentos lá. Então, vamos assistir um pouco mais sobre isso para que a gente possa ver a necessidade e poder aproveitar essa grande oportunidade de participar. Quero louvar ao Senhor. Olá, irmãos, fizemos a primeira compra e vamos a primeira parte da distribuição de alimento vai ser essa. E nós temos 5 colchão e nós temos 245 quilos de arroz. Nós temos 170 quilos de farinha de milho. O que eles mais usam aqui é farinha de milho, arroz e óleo. E nós temos óleo, dessa maneira o óleo fica mais barato, o óleo a granel. Nós vamos passar para baldes menores de 5 litros. Eles mais usam aqui é óleo, farinha de milho, eles fazem um alimento chamado shima e arroz. Isso eles mais usam por aqui.
E aí nós temos ovos. Nessa primeira etapa vai ser distribuído 3 caixas de ovos. E aí nós temos lençóis. Deixa eu explicar para vocês isso. O governo recebe doações. Só que o governo não distribui para o povo. O governo bota tudo em um armazém gigantão e as pessoas que não têm emprego vai lá, compra calça de homens, compra lençóis e fica vendendo na rua. Então foi lá e eu comprei, aí não tem nota, não tem nada disso, mas porém é mais barato. Aí temos lençóis e temos esteira também, vamos comprar mais esteira. Eu não estou mostrando o alvão, é o que eles mais usam. 90% das pessoas não usa forrão, e este é o forrão e a maioria usa né? Isso é donativo e vocês estão dando, né, para os irmãos. E eu vou, cada um vai receber uma parte disso e quando está recebendo eu vou procurar filmar ou tirar foto, né, se preferência filmar, eles recebendo, cada um falando alguma coisa, demonstrando a alegria de estar recebendo esses donativos. E Deus possa abençoar vocês. Como eu falei mais uma vez, é a primeira etapa da distribuição. Haverá outras etapas e eu vou registrar tudo e mandar para vocês. E Deus continua abençoando a todos vocês. Amém. Abraço. Esse foi um vídeo de prestação de contas que o nosso irmão Luizinho está fazendo com bastante preocupação, inclusive para mostrar que os recursos estão indo para as pessoas necessitadas. Então, nós temos essa segurança de termos o irmão Luizinho lá cuidando da situação, e isso é muito bom, nos dá assim, segurança de fazer uma doação e ela chegar nas necessidades que nós temos lá na África. Inês Farina conosco aqui, ela mora em Belo Horizonte, muito obrigado por estar conosco. Marcos Valente lembra aqui, né, até os demônios creem e tremem, verdade, né? Então crer é coisa para qualquer um, até os demônios creem e tremem. Tiago fala sobre isso, Tiago capítulo 1, versículo 21, se não me engano, né? Acho que talvez isso. Não é isso não, mas enfim, é Tiago. Mas quem tiver uma Bíblia aí, me corrige, por favor. Por isso que a gente tem que estar sempre com a Bíblia por aí, né? Por perto, para que a gente possa consultar, né, a Bíblia, porque a gente esquece muitas coisas, né? Mas graças a Deus deixou tudo escrito. Já pensou se fosse só na memória? Seria complicado, né? Da Igreja de Cristo Londrina, nós temos a Cida aqui, ela diz: amo muito esse programa, muito obrigado. Nós gostamos muito da sua presença aqui conosco também. Maria da Penha conosco também aqui. Fé sem obras é morta, lembrando novamente, né, que nós já lembramos disso. É muito importante lembrar que fé sozinha não vai fazer o milagre se nós não tivermos uma ação, uma atitude, como nós temos falado também, não é? Muito bem, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Colheita Brasil. Temos 2 pequenos vídeos aqui para falar sobre o Colheita Brasil, e é importante a gente conscientizar, né, o que é o Colheita Brasil. Colheita Brasil é um plano de plantar congregações da Igreja de Cristo por todas as capitais, e tem algumas capitais que ainda não tem uma Igreja de Cristo, por incrível que possa parecer, mas aqui você pode ver o site, né, da Colheita Brasil, e você tem várias informações já aqui, com uma sugestão de uma oferta nacional para missões, e faltam 219 dias, 6 horas, 9 minutos, que é o dia 10 de novembro, mas você pode fazer essa doação já, se você precisar da conta, você pode fazer a qualquer momento, né? Nós temos até sugestão, uma breve sugestão assim de como você pode fazer isso, de que forma, valores, etc. Mas todos precisamos, então, primeiro, nos unir em torno da pregação do Evangelho, e, consequentemente, nós vamos conseguir que o poder de Deus está em nós, como diz até a frase aqui que você está vendo na sua tela. Mas deixa eu te passar esse vídeo, então, falando um pouco mais sobre o Colheita Brasil. Esse primeiro fala sobre uma ideia de como você pode participar.
Estamos aqui em Macapá, Amapá, Brasil, na linha zero, a marca zero, nos 2 hemisférios do mundo ao mesmo tempo. Até esse momento, nós chegamos com o propósito de pregar o Evangelho aqui nas capitais do Brasil. Faz nos lembrar daquela passagem em Gênesis 13, onde Deus falou com Abraão, aonde que for, do norte ao sul, do leste ao oeste, onde tu pisar os seus pés, eu darei esta terra à sua descendência. E estamos aqui justamente para pedir que Deus dá esta terra espiritualmente do seu reino aqui nessa cidade, que vem uma equipe brasileira para pregar o Evangelho ao povo, e assim do norte até o sul do Brasil, do leste ao oeste do Brasil, tem igrejas em todas as capitais. E orem conosco e, por favor, colaborem com esta oferta especial no segundo domingo de novembro, e colaborem com uma oferta sacrificial para que possamos realmente realizar este sonho de ter todo o país do Brasil debaixo do som do Evangelho verdadeiro e estabelece sua igreja nesta terra. Muito bem, esse foi um pouquinho mais de informações, né? Se nós nos juntarmos, metade de todos os membros da Igreja de Cristo no Brasil já conseguiríamos recurso suficiente para mandar mais missionários, né? Missionários brasileiros, equipe brasileira. Eu tenho até uma foto aqui dos irmãos lá da equipe que eu já mostrei uma vez, estou aqui mostrando novamente. Estão se preparando, são formados na Sercris, também tem faculdade, né? Já são formados secularmente também, estão prontos para ir, no caso estão se preparando para ir em 2021 para Boa Vista, e assim como Macapá também não tem, Porto Velho e várias outras, Goiânia, por exemplo, também uma grande cidade, não tem uma congregação da Igreja de Cristo lá, e esse plano pretende plantar a partir do ano que vem, começar a plantar congregações em todas as capitais, depois nas grandes cidades, e assim vai. Quem sabe um dia a gente consegue até começar sistematicamente a enviar missionários para a África e para outras partes do mundo também, cumprindo em obediência à palavra de Jesus, ide ao mundo todo pregar o Evangelho a toda criatura. Vamos começar conosco que estamos aqui já pregando para o nosso próprio povo, né? Obrigado a todos vocês que participaram do programa até agora, ou que estão assistindo. Não deixe de mandar pelo menos uma pequena mensagem, boa noite, qualquer coisa. Uma risadinha pra gente tá bom, um joinha, tudo é válido aqui. A gente gosta de saber que você está aí nos ajudando a fazer um bom programa. Joviniano Amorim está aqui conosco também. Uma bela e abençoada noite a todos. A Igreja de Cristo de Guarulhos, nosso irmão Joviniano. E Caminha Rodrigues também dando boa noite, ela de Três Lagoas. Veja só que legal, Edinho e Vicente, né? Nós temos aqui Três Lagoas, nós temos aqui Minas Gerais, Ceará, nós temos Guarulhos, né? Tão perto e tão longe, né? Depende de onde você está, não é? Do Edinho, por exemplo. Rio de Janeiro, né? Do Edinho tem umas partes bem longe e umas partes bem perto, né? A Liane de Curitiba, várias pessoas, né, conosco aqui. De Maceió agora, olha só, Fernando e Michele Albuquerque estão lá em Maceió, estão acompanhando o programa juntamente conosco aqui também. E várias pessoas acompanhando de Três Lagoas, eu já mencionei, de vários lugares, né? Comentários em relação ao assunto de hoje também, né? Tiago 2,19, Camila Lux, olha só, Edinho, ela foi mais rápida que você. Não, mas eu falei em off para você sabe. Mas não vale, não registrou. Alguém aí está sabendo? Lógico que eu copiei da Camila, né? Mas tudo bem.
Não, Vicente, o que eu faço com esse rapaz? Eu vi, ele estava olhando na tela. Acho que ele copiou dela e te passou em off. Foi mesmo, acho que foi isso que ele fez. Pra ganhar o mérito aí, mas tudo bem, vai. Pois é. Mas que bom tá. O que importa é falar que eu cheguei primeiro. Que bom estar uma tela de distância com essa quantidade de pessoas e de cidades, né, pelo Brasil afora aí, né? Isso é muito bom. Verdade. É interessante, né, essa forma de tecnologia. Locais ainda que a gente nem falou, né, João? Verdade. Se a gente for tentar citar aí, a gente vai acabar sendo injusto. Vai esquecer de alguém, né? Então sinta-se abraçado por nós. O abraço é online, né? Não é físico, mas é muito bom essa comunhão de todas as partes do Brasil e pelo Colheita Brasil, quem sabe, de mais cidades no futuro, não é? Sem dúvida, né? Isso com certeza vai acontecer. De uma maneira grande ou pequena, mas vai acontecer. Vai acontecer, sim, senhor. Até um irmão deu uma entrevista, ele vai falar hoje ainda, vou mostrar essa entrevista, mas ele fala assim, a ideia não é de vocês, não. E essa é boa, essa é uma boa ideia mesmo, uma boa frase mesmo. Faça como André inclusive Souza. Foi o que eu falei no começo, eu nem sabia disso, João, mas eu falei isso no começo, né, que nós abraçamos a ideia, mas ela não é nossa, né? Exato, né? Eu acho que ela está lá escrito há alguns milhares de anos e a gente está acordando para ela agora, né? Tá na hora, né? André Souza deu um tchauzinho ou um oizinho, pode ser oi, espero que seja oi. Nós estamos no final, mas estamos bem próximos, né? Faça como ela, também faça a sua manifestação de alguma maneira. Deus abençoe a todos, como diz a Leila Maria aqui também, sempre se manifestando aqui e nós gostamos de ver isso. Então vamos para a conclusão do nosso assunto de hoje, que nós falamos sobre o Evangelho. Fala aí. Deixa eu interromper aqui, ó. Só porque eu falei das pessoas, já no finalzinho aqui, ó, a Andréia Souza, Florianópolis, Santa Catarina, a gente não tinha falado. Não tinha. A Leila, do Rio de Janeiro. E ainda a Leila fala, né? Obrigado, irmãos, pelo empenho de vocês no trabalho do Senhor. Então, de fato, é assim, né? Eu falei que a gente ia acabar esquecendo gente. Sim, verdade. Mas é muito bom, de fato, que a gente tem todas essas pessoas interagindo conosco. E tem gente que está toda semana aqui, né? Então, muito obrigado por você que está toda semana. Seja um oi, um joinha, ou qualquer coisa, a gente sabe que você está aqui, né? Nem sempre eu consigo responder, interagir, enfim, mas sinta-se abraçado por todos nós três aqui, né? E acredito que pelos demais irmãos também. Isso aí, vamos para a conclusão. Lá, João. Oi, agora? Então, estou indo. Então tá bom. Olha que eu vou para a conclusão. Então vai. Conclusão. Hoje nós temos muita coisa, o assunto era grande, né, Vicente, Edinho, né, não deu para falar sobre tudo, né, mas enfim. Falamos sobre fé. É importante falar sobre fé sempre, né? E João 3,16 não pode ser esquecido, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, veja o tamanho do amor de Deus, que deu o seu único filho. Temos até que parar para meditar mais sobre tanta coisa que fala só um versículo, né? Para que todo que nele crê, veja o número de pessoas, tiver fé, quer dizer, aquele que tiver fé não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a pregação que nós reforçamos hoje também. E o tamanho da fé? Edinho, Vicente, tomando como base na fé de vocês, qual o tamanho deve ser? Olha, pelo que eu lembro da Bíblia, né? É bom isso, né? Mas ele fala de um grão de mostarda. O João já me mostrou um grão de mostarda, né? Sim. E é uma coisa minúscula. Ele fala, olha, se você tiver uma fé desse tamanho, grande fé você tem. Eu gostaria de ter a fé desse tamanho, né? Que possa fazer coisas. E de fato, né? Nós temos que ter fé. Nós um dia acreditamos que poderíamos ter um programa nacional sem a bandeira de uma igreja, de uma congregação local, por exemplo, né? Algo também não querendo dominar ou qualquer coisa assim, e de fato aconteceu. É uma pequena fé, né, que nós temos comunhão com o Brasil inteiro. Sem então, alto custo vezes, também, a gente né? precisa disso, né? Oi? Sem alto custo. Com custo relativamente baixo, né, e uma comunhão relativamente
rica e grande que nós temos. Então, isso é compensador. Eu vejo que quando nós temos a fé, nós podemos fazer as coisas, né? E eu acredito que a fé vai mover você muito mais longe do que você imagina. Então, basta a gente acreditar e agir em relação a isso. Verdade. Isso aí. Se você me viu levantando aqui agora, eu estava procurando o meu pote de semente. Eu tenho um potinho de semente do grão de mostarda. É muito pequeno. Achou, tem um não? potinho, às vezes eu não achei. Mas semana que vem eu mostro. Opa. Às vezes eu Pensei levo que era o pote de fé dele já, né? E ela é muito pequenininha, mas ela dá uma árvore grande, viu? Então, a fé se transforma, né? Mas semana que vem eu mostro meu pote de semente de mostarda para você. É isso aí, a fé desse tamanho já tá bom, já vai plantar alguma coisa aí. E voltando até o que o Vicente falou, né, que a fé sem obras é morta. Um grão de mostarda, se não for plantado, não vira uma árvore. É uma coisa que um grão de mostarda, né? É. Então, vamos plantar. Então, a fé pode ser pequena, como a gente disse. Jesus é quem fala isso, na verdade, né? Lucas 17, versículo 6. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Veja então a fé, a necessidade que nós temos realmente da fé, que é necessário mesmo. Sobre o Evangelho, você sabia que Jesus morreu pelos seus pecados? Você sabia que Jesus foi sepultado e que Jesus ressuscitou? Essa, resumidamente, é a pregação do Evangelho. E é isso que nós devemos obedecer. Como obedecer o Evangelho? Você sabia que Evangelho é igual a morte, quando você ouve o Evangelho, sepultamento nas águas pelo batismo e ressurreição com Jesus logo que você sai das águas. E Evangelho, então, é igual a batismo. Evangelho e batismo é a mesma coisa, é um sinônimo, como nós já tínhamos dito antes. É um sinônimo. O sinônimo que nós precisamos continuar pregando, assim, da necessidade das pessoas ouvirem o Evangelho e praticarem o Evangelho. Nós estamos aqui para isso mesmo, para falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas. Bom, por hoje é o fim da nossa aula de hoje. Voltamos com o Edinho aqui. Aqui eu estou. Mas o Vicente tinha caído aqui, não machucou aí, Vicente? Deu uma tropeção aqui. Mas não machucou não, né? Deu uma joelhada na câmera. Fala aí, Vicente. Nos despedindo já aí, Quase. Chegamos agora na despedição. Então, eu vou até lançar um desafio pela fé aí, né? Opa! Que a gente se encontre lá se puder, né? Que a gente se encontre lá num momento de intervalo, a gente pensa nisso lá, João, no Enoque, e aí vamos levar o livro 30 Dias de Sobriedade, e aí em algum momento lá a gente reúne alguns homens da igreja para ensinar a fazer o grupo de apoio. A gente dá um pequeno treinamento de uma meia horinha lá para eles, com o livro 30 Dias de Sobriedade na mão. Então, já de antemão a gente pode programar isso aí, João? Isso aí, vai planejando direitinho aí para que a gente possa colocar em prática lá, né? Isso, e não atrapalhando o bom andamento lá, que eu tenho certeza que a igreja de São Bernardo do Campo vai fazer muito bem. Então vai ser no horário de intervalo, a gente fala lá, que a gente encontra num canto lá, e aí eu dou alguma explicação de como usar o livro 30 Dias de Sobriedade. A ideia, então, uma boa ideia é fazer um workshop, não? Exatamente. Ver quem quer participar, desde já estão convidados então para um workshop, como fazer um grupo de apoio na sua congregação. Vicente vai estar lá, especialista, né, e vai conseguir, você também consegue, deixa eu até te perguntar, né, para ver se isso é possível, você consegue assim dar um apoio para o grupo de apoio, continuar dando esse apoio, você consegue? Isso, conseguimos. Se for muito longe, se for pessoas de fora do estado e tal, a gente vai fazendo videoconferências. Ótimo. Se não, a gente vai tentando ir. Até alguns quilômetros aqui perto, a gente pode medir aí como é que dá para ser, né? Nas primeiras semanas a gente pode até ajudar, né, a prosseguir. Se for, por exemplo, perto de Guarulhos, aí a gente já tem um apoio lá que é o Anderson e a Andréia, né?
Se for perto de Campinas, a gente tem já o Zé Maria lá que cuida lá. Então a gente tem até alguns apoios em alguns lugares aí. Em Sorocaba também, esse final de semana nós vamos estar lá, já vamos ver quem está cuidando do grupo de apoio lá, já poder dar esse apoio. Então, é possível a gente espalhar essa informação que o Ministério de Recuperação de Vidas pode acontecer nas igrejas, né? Então, vamos fazer assim um workshop lá, no momento de intervalo lá no Enoque, né? Não atrapalhando a programação, nada, mas no tempo livre lá a gente faz um workshop lá para os irmãos que quiserem aprender como fazer o grupo de apoio. E o 30 dias de sobriedade é justamente para apoiar o grupo de apoio, né? É isso aí. Então, quero agradecer a todos vocês que estão assistindo ao vivo, estão ouvindo boas notícias aqui, né? Um planejamento de um workshop lá no Enoque. Se você tiver intenção de ir no Enoque, procure, né, esse workshop que vai acontecer lá para a sua congregação, você levar essa novidade para a sua congregação, para ajudar pessoas que precisam. Às vezes a igreja não está pronta, mas um grupo de apoio se ajuda mutuamente, né? Isso é muito bom. Quero agradecer a todos vocês, estão aparecendo vários nomes aqui na tela, que não deu tempo de falar sobre todos, então a gente está tentando colocar aqui de vários lugares, várias cidades, estados diferentes, né? Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Compartilhe o programa que fica gravado no YouTube, para os irmãos que não conhecem o programa. Então também estaremos no YouTube, logo depois que a gente termina o programa aqui, nós já vamos para o YouTube e colocamos lá daqui uma meia hora aproximadamente, ele já está lá, para que você possa compartilhar com outras pessoas. Tem irmãos também que não usam o Facebook, né? Eles podem acessar pelo YouTube. Isso, é uma forma. Isso é uma opção. Não tem, às vezes, Facebook, né? Porque, às vezes, o Facebook é chato, né? É antissocial, né? Essa rede social, às vezes, é antissocial. Então, a gente também está lá no YouTube. A gente tenta fazer do Facebook um lugar melhor. Isso. Pelo menos nas quintas-feiras, depois das 21 horas, fica um pouquinho melhor. É verdade. Então, o Luciano aqui diz: eu que sou novo na fé, a cada programa, a cada assunto vai ficando um pouquinho melhor a cada ensinamento dos irmãos. Obrigado. Obrigado você, Luciano, pelas suas palavras e por saber que a gente está ajudando realmente na sua fé, o crescimento espiritual, a edificação da sua fé. Para a região norte, vale a pena fazer videoconferência sobre o livro 30 dias de sobriedade. Olha, mais uma ideia aqui, Vicente. Uma videoconferência para a região norte, quem sabe, né? Lá de Manaus, tem vários irmãos, né? 12 congregações em Manaus, quem sabe, né? Conseguir um representante de cada. Enfim, são pensamentos. Vamos pensar mais sobre isso também. Eu acho que é possível com o João e toda essa modernização aí. Eu acho que tudo é possível. Tudo é possível que crê. Que crê. É verdade. É verdade. É o que tem fé principalmente, né? Mas vamos terminando o programa por hoje. Quero agradecer a todos vocês, Edinho, Vicente, principalmente estando comigo aqui, fazendo companhia e como que é, dando suporte. Tinha uma outra palavra que eu ia falar, mas não... programa. É isso aí. Eu também quero agradecer ao Vicente, ao João, porque temos tido boas semanas aqui, bons programas, pelo menos nós três estamos gostando muito dos programas, né? Esperamos que você também esteja. E a gente às vezes fala um pouco demais, queremos pedir desculpa, mas se Deus quiser, toda semana estaremos juntos falando das boas novas do Senhor e do que Deus tem feito em nossas vidas, inclusive professando a nossa fé. Isso mesmo, eu agradeço a todos e todas também, que Deus continue abençoando a vocês e que a gente consiga levar as pessoas a entender o Evangelho que foi falado hoje aqui, mas foi falado tão pouco por causa do tempo, né? Então, que a gente continue falando e falando mais e mais sobre a boa nova, que é a salvação que está em Cristo Jesus. Foi uma excelente noite com vocês, que Deus continue nos abençoando e nos dando saúde, para que a gente continue a falar sobre a salvação em Cristo. Boa noite, que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Eu vou deixar uns vídeos aqui rodando, para que vocês ainda tenham um tempinho conosco indiretamente. Boa noite, tchau. É isso aí. Até mais. Tchau. Até o final. Eu sou o Ângelo Alves Ávila, né?
faço parte da congregação de Cristo de Campinas, né? Ali do Campo Grande. Você ouviu falar sobre o Colheita Brasil, nosso planejamento de plantar igrejas em capitais que ainda não tem. O que você achou dessa ideia? Olha, essa ideia de vocês aí, ela não é uma ideia de vocês, né? É uma ideia do Espírito Santo de Deus, né? E vocês só estão seguindo o mandamento, né? Ou seja, e nós estamos aqui também para cooperar, é claro. É igual você falou. Eu acho excelente essa ideia. E o que depender da gente, a gente vai estar ajudando, né? Você acha que uma oferta uma vez por ano vai ser muito prejudicial para um membro ou para uma congregação? Não. Não é, né? Não é, porque é aquilo que Paulo fala, né? É a bênção da gente poder estar ajudando as pessoas aí. É igual a gente sabe, se a gente não pode estar lá, mas a gente está ajudando os irmãos que podem estar lá a fazer o trabalho de um serviço missionário, né? É gratificante para a gente, não vai ser pesado. Quando a gente ganha pouco, a gente trabalha com o nosso planejamento. Igual eu falei, a gente pode dividir 2, 3 vezes. É sempre alegria a gente fazer isso aí.